Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, no dia de hoje. O texto para nossa conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 6, eu quero ler apenas o verso 18. Diz assim: Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco, eu nem vou me apegar ao contexto, mas Paulo pregava para uma igreja que sacrificava bastante o seu corpo a ídolos e oferecia ali nos rituais pagãos regada bastante moralidade sexual e orgia. E nós sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele está falando que algo que nós devemos fazer: fujam da imoralidade sexual. O grande problema é a nossa vida sexual no deserto. Por quê, irmãos? É muito fácil falar fugir. Agora nós precisamos entender como. Porque nós somos seres totalmente sexuais. Nós pensamos muito em sexo. A própria Bíblia tem um livro inteirinho que fala sobre sexo no contexto literal, que é o livro de Cantares. Salomão registra a sua paixão pela esposa que ele amava. E olha que ele está falando de ele se relacionou com mais de 1000 mulheres, a palavra conta. E nós pensamos bastante em sexo, tanto homem como mulher. A mulher, ela tenta camuflar mais essa questão, mas todos nós pensamos, desejamos o sexo oposto. E no deserto, principalmente naquele que tem muita sede na questão da restauração de um relacionamento, isso se agrava muito mais, porque nós temos uma vida sexual, e quem teve a vida sexual ativa se torna muito mais difícil. Pessoas também que viveram, por exemplo, algum trauma como um abuso sexual, um abandono, elas têm uma tendência muito grande a ficar sozinhas e a ter dificuldade de relacionamentos. Ou seja, todo relacionamento elas costumam reproduzir em sua mente, em seus pensamentos, o perigo real de um novo abuso, iminente abuso ou abandono acontecer. E isso torna a dificuldade ainda mais grande, o que leva elas a procurar o prazer isolado ou o prazer sozinho, que é a masturbação por meio de filmes pornográficos, o que traz bastante prejuízo. Eu quero contar um pouquinho da minha experiência, mas claramente trazer para vocês uma solução, que é isso que eu tento fazer, porque eu sei que não é fácil, irmãos. Eu lutei contra isso e luto ainda, é muito difícil e muito desgastante. Bom, primeiro nós devemos entender que nosso corpo é o nosso corpo que pede, é uma necessidade fisiológica. O sexo, ele faz parte da condição humana, irmãos. Então, o próprio Paulo fala em Romanos 7, versículo 19: quero fazer o bem, mas não o faço. Fazer o bem, meus irmãos, nesse caso, nós vamos colocar como fugir da imoralidade sexual, mas ele fala, não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. E aí podemos nos ater a toda a imoralidade sexual que ele mesmo retrata, que ele fala, não se enganem, aqueles que se envolvem com imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultério e se entregam a práticas homossexuais. E entre outros ali, como os outros que eu citei. A masturbação em si, meus irmãos, a palavra não condena ela como pecado, não fala nada, não tem uma palavra específica como ela. Mas ela fala da concupiscência da carne, que são os desejos desenfreados, ou seja, que se tornam viciosos. E o próprio Senhor Jesus fala que nós já cometemos adultério pelo fato de pensar na mulher do irmão ou no esposo ou na esposa do irmão. E não tem como masturbar sem pensar em alguém. Você não vai masturbar olhando pela parede. Então acaba se tornando pecado pelo vício cometido e pela situação ali de pensar em outra pessoa que não seja o seu parceiro, aquele que Deus designou para você. Eu tenho falado bastante disso. E o próprio Paulo fala ali no Romanos 7, ele fala no versículo 24, ele fala, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado?
Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Ele está revelando a sua condição. E logicamente a resposta está em Jesus Cristo, ou seja, em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos orienta a fugir. Irmãos, e para isso nós precisamos entender o seguinte, que é necessário se aperfeiçoar no temor do Senhor. Quero ler com vocês uma história antes de constar o meu testemunho pessoal no deserto, que fala justamente de José. José ele fugiu, ele viveu um deserto, viveu entre prisões, poço, ele tinha um sonho, o Senhor era o autor e consumador da sua fé, ou seja, ele veio por meio de sonho e mostrou que ele seria um homem que ele seria governador e estaria por cima dos irmãos, mas não contou o caminho. E ele mesmo vem e consuma depois, mas entre essa e outra ele passou por várias tentações, e dentre delas a de pecado sexual, com a mulher casada, aquela mulher de Potifar, a qual estava brigando ele na casa naquele momento em que ele teve um pequeno alívio. E depois de várias investidas, olha só o que José fala, nós podemos aprender, ele fala, ó, na Gênesis 39, versículo 9, ele fala, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso a pecar contra Deus? Irmãos, ele tinha temor do Senhor. Meus irmãos, ele tinha temor do Senhor. E o temor do Senhor se faz em saber que a palavra dele é verdadeira, que tudo que Deus fala é verdade. Então, se ele manda nós fugirmos da imoralidade sexual, mesmo o ato sexual trazendo bastante prazer, é porque é algo que é benéfico para nós. É algo que não vai nos fazer mal. Até porque o Senhor tem um casamento para cada um. E cada imoralidade sexual em si, ela traz, por exemplo, questões que podem atrapalhar a verdadeira comunhão de andar junto com pessoa. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que se masturbam muito e elas, sabe, acabaram... eu vi muitos casos de mulheres e homens que se afastaram dos seus parceiros porque eles preferiam se masturbar do que ficar com a própria pessoa, negando o sexo para a própria pessoa. E o temor do Senhor insiste em falar que a palavra dele se cumpre, ou seja, tudo aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Deus não deixa se enganar. Ele não deixa se enganar. Então tudo que nós colhermos na carne, nós vamos colher corrupção. Gálatas 6, versículo 7. Ele fala assim, ó, assim embora, no versículo 10, José falando, assim embora ela insistisse com José dia após dia, ou seja, ela não tentou, isso é o diabo na nossa pele, ele vai tentar dia após dia. Ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Ele morava na mesma casa, governava a mesma casa, mas evitava ficar perto dela. E esse é o grande segredo. Por quê? Porque ele era solteiro e isso poderia abrir a porta para que ele pudesse ceder o pecado. E nós devemos evitar ficar perto daquilo que nos contamina. O próprio Senhor Jesus fala que se a nossa mão nos faz pecar, nós devemos nos arrancar dela. Na guerra de Senaqueribe contra os assírios, a primeira coisa que Senaqueribe fala assim, ó, corta as fontes do lado de fora. Ali o exército da Síria representava justamente, está em 2 Crônicas 20, se eu não me engano, representava justamente o exército inimigo, e eles sitiavam em volta e ficavam ali tentando entrar. E o que ele fez? Ele cortou a água, que era a fonte de suprimento. E assim nós devemos fazer, irmãos. Se nós colocarmos os nossos olhos, sabe, nas imoralidades, se nós colocarmos os nossos olhos, hoje o mundo, irmão, o mundo ele cultua esse tipo de coisa. É isso que está no mundo. Nós vemos, eu fiquei admirado. Eu tive Instagram durante um período de 3 meses, eu acho. E eu nem lembro quanto tempo foi, mas eu fiquei admirado de ver o quanto de acessibilidade tem, por exemplo, a cultura sexual ali dentro. É desenfreado lá dentro. Então, irmão, o que eu fiz? Eu cortei, porque eu vi que aquele caminho, para mim, ia me voltar a uma velha prática que eu estava tentando fugir naquele momento, que era justamente a da pornografia. Tem lá desvairado. Então, se eu fico vendo um corpo de uma mulher, eu vou começar a desejar.
porque os meus olhos cobiçam isso. E quando nós estamos no deserto, meu irmão, nós estamos num momento de solidão, de espera. Como eu disse no começo, é muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque nós vamos ficar sozinhos durante o tempo. O problema é que nós alimentamos esses vícios que nos incentivam a ficar cada vez mais sozinho, sabe? Alimentamos um monstro chamado solidão. Eu sei que parece fácil falar e na prática é difícil cumprir. Mas Paulo mesmo, ele traz uma perspectiva para nós daquilo que nós devemos fazer. No capítulo 7, logo depois dessa palavra que eu dei sobre a imoralidade sexual, ele vem dissertando sobre casamento, divórcio e celibato. E no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 1, olha o que ele fala. Ele fala assim: agora quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, uma das formas, além do temor do Senhor, é se casar. Logicamente, se casando, nós poderemos suprir os nossos desejos sexuais com o nosso parceiro. Ele fala no versículo 3: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa. A esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. No quarto ele fala: a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Ou seja, o amor, ele é doador, ele tem uma mentalidade doadora, não uma mentalidade parasita e egoísta de suprir as próprias necessidades. O meu corpo vai ser pro da minha própria esposa. E agora vem a grande questão, né, irmãos? Que eu sei que todo mundo pergunta: mas Alisson, eu estou no deserto, meu marido foi embora de casa, sabe? E essa é uma pergunta pertinente, bastante óbvia e logicamente muito difícil de ser respondida. Mas eu creio que Paulo nos dá uma ideia justamente daquilo que vem a seguir. Ele fala: não privem um ao outro de terem relacionamentos, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo. Ou seja, ele está falando dos casados, logicamente. Agora nós que estamos no deserto, irmãos, isso foi imposto a nós. E logicamente, eu, particularmente Alisson, creio que Deus, e é nisso que eu me apego, irmãos, foi nisso que eu me peguei, na promessa de ter um casamento, daquilo que Deus tem para mim, é muito melhor. Ele é o autor e é o consumador da minha fé, ou seja, a minha esposa virá dele. A minha, sabe, e eu creio que será muito melhor. Jesus Cristo suportou tudo pela alegria que lhe fora proposta. Não é fácil, porque a batalha é no campo dos pensamentos. Então, se eu não mino aquilo que traz os pensamentos referentes à área sexual para mim, eu já estou praticamente entregue. Sabe, se eu não sei de quem eu sou filho, se eu não conheço a minha identidade, eu provavelmente já perdi essa guerra. E Paulo fala: olha, a única coisa que eles devem fazer justamente se privar a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. E eu creio que é por isso que nós fomos atraídos ao deserto, irmãos, para se dedicar ao nosso Senhor, para Ele nos mostrar o caminho justamente que devemos seguir, nos agarrando firmemente à promessa, sabendo que Ele tem uma recompensa maravilhosa e do que aquilo que Ele preparou para nós é muito melhor. Quando nós nos entregamos à moralidade sexual, por exemplo, irmão, você pode falar da masturbação. Ah, Alisson, mas eu penso na mulher que o Senhor me deu. Tá, que o Senhor me prometeu. Amém. A Bíblia não vai falar nada a respeito disso. O problema é que esse prazer, porque nós estamos passando por um problema de dor, vai se tornar cada vez mais constante. Ele vai se tornar cada vez mais constante. Pode nos tirar da vida de oração. E a oração, junto com o jejum, pode ajudar para que nós não venhamos a cair na tentação. E logicamente, por exemplo, aí eu olho para a minha vida de droga. Por exemplo, irmãos, a bebida, a palavra não fala nada sobre a bebida. Inclusive, Paulo incentiva em 1 Coríntios 5,19 a Timóteo tomar um pouco de vinho para curar o estômago dele, como medicação. Mas se eu tomar vinho, se eu tomar bebida, eu sei que o meu caminho vai ser maconha, vai ser cocaína e depois provavelmente eu voltar à minha antiga vida. Ou seja, o diabo, ele derruba um muro, eu costumo falar, com alfinete. Ele vem de pouquinho em pouquinho, minando a nossa força. E todo ato sexual mina a nossa força, a não ser que ele seja feito justamente
em Deus, e Deus nos chamou a uma vida santa. Olha só o que ele fala em o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Honrar a Deus. E quem está no processo de espera, quem está esperando pelo marido, quem está esperando por uma restauração, está honrando a Deus com a sua espera. E é isso que nós nos colocamos. Agora, o mesmo Deus do vale é o Deus que nos protege justamente, meus irmãos, durante os períodos de dificuldade. Ele tem a capacidade de suprir as nossas necessidades. Agora, quando a vontade vier, e ela vai vir várias vezes, meus irmãos, não se engane, eu luto com isso até hoje, eu estou solteiro, ela vai vir, logicamente, quando menos nós cedemos, mais forte nós ficamos, mas nunca vai deixar de vir. Nunca, 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 porque somos seres sexuais, mas nós vamos ter que nos apegar à oração. Eu lembro que o pastor Marco Aurélio, lá na minha clínica de recuperação contra as drogas, ele me ensinou algo que eu aplico para qualquer tipo de pecado. Ele falava logicamente das drogas. Alisson, quando você sentir fissura, pega um pedacinho de chocolate e coloca debaixo da língua. O chocolate provoca prazer. Nós precisamos de pequenos prazeres estimulados para que possamos vencer tudo aquilo que nos aflige na questão da tentação. E logicamente com oração e louvor. Eu aplico ainda o jejum, porque o jejum ele tem a capacidade de fortalecer o nosso espírito. Tem várias modalidades de jejum que podemos aplicar. Olha, e Paulo fala que é por certo tempo, e ele fala depois disso, unam-se novamente. O nosso caso, como nós estamos numa espera, irmãos, não sabemos o tempo. Não sabemos o tempo, porque depende justamente de uma outra pessoa, depende de Deus nos apresentar aqueles que esperam, sabe, um casamento, que não se casaram ainda, espera ou Deus apresentar, ou Deus colocar os dois de frente um para o outro, ou uma ação de conhecer, de reconciliação, de perdão, aqueles que a restauração, reconciliação, perdão. Então isso é um processo entre duas pessoas e exige bastante amor a Deus, temor e amor à obra que está sendo feita, conhecendo o outro lado, sabendo que passa por dificuldades. Irmão Alisson, mas o outro lado tá caindo na esbórnia. Irmãos, ser entregue ao pecado é a pior forma que Deus trabalha, porque toda vez que eu caía no pecado, principalmente da pornografia, irmãos, eu me sentia um lixo. E agora eu quero contar como eu fiz. Irmãos, olha, eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmos 32, versículo 8. Fala assim: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Percebe os verbos? Instruirei, ou seja, eu vou te mostrar o que é bom e o que agrada o meu coração. Te ensinarei, ou seja, o caminho que você deve trilhar. Eu aconselharei. Em determinados momentos nós vamos cair, vamos errar, e nós vamos precisar de conselho e cuidado, e justamente de cuidado que nos levante. E esse salmo ele pode ser aplicado para todas as áreas da nossa vida. A área sexual fala de uma área sentimental. Quando nós somos expostos ao sexo, nós entregamos os nossos sentimentos e o nosso coração para outras pessoas. É como se nós estivéssemos abrindo o nosso coração e a pessoa tivesse acesso, irmãos. Não é à toa que a Bíblia chama o casal de um só corpo. Ali há uma troca de energias, uma troca de fluidos e uma troca de experiência intensa dada por próprio Deus. Agora pensa um pouco, se Deus te instrui numa alegria de um casamento de uma pessoa, imagina o quanto você vai ficar feliz com essa pessoa, o quanto vai ter valido a pena o sacrifício, o quanto vai ter sido bom esperar. Agora o período da espera não é bom, e Deus sabe que não é fácil, irmãos. Deus sabe que não é esperar, principalmente nessa área, na área sentimental, não é algo simples de ser feito. É algo que muitas vezes nós vamos cair. O problema desse pecado é que nós temos vergonha de confessá-lo. Eu apresentei o vídeo aí da menina que colocou a pornografia. A pornografia ela tem um caminho na nossa mente. Nós já sabemos lá o site, digitamos rapidamente, eliminamos a dor no coração, mas depois vamos nos sentir um lixo, condenado e muito afastado de Deus. E isso acontece com todos que praticam. Não tem como, sabe, fugir disso. A receita ainda é oração e ficar
justamente perto de Deus. Mas para isso nós precisamos saber que o Deus é o nosso pastor. Eu gosto, quero terminar com vocês com Salmos 23, Salmo 23, versículo 1 e 2, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha, quanta beleza, sabe, captada nesse imortal texto, nessa imortal poesia do rei pastor Davi, sabe, refúgio de muitas gerações e que podem trazer um alento imortal para nós. Perceba, por exemplo, que Davi, ele se colocou como passivo. E o verbo na passividade, o que quer dizer isso? Que o Senhor está na condição de dar e nós de receber. E não é isso justamente o que Paulo fala na questão do esposo? O esposo dá e a esposa recebe, a esposa dá e o esposo recebe. A questão do amor durante o coito sexual. O mesmo é Deus, que te colocou para esperar e que te deu uma promessa de casamento. Ele é capaz de te suprir durante esse momento de espera, sabendo que você está passando por necessidades. Olha, ele recebe algo da parte do pastor na questão da provisão, do descanso, da direção, da restauração, orientação, alento, serviço e unção. Está tudo contido nesse salmo. Mas nós devemos estar dispostos a receber. Agora, muitas vezes nós não estamos dispostos a receber, nós estamos dispostos a fazer com a própria mão, porque é mais rápido, é mais prático e alivia mais rápido. Mas a oração e se aproximar perto do Senhor é o que vai fazer. Eu, nas minhas mais rápidas orações, sabe o que eu fazia, irmãos? Quando vinha vontade, eu falava: Senhor, eu estou com vontade de fazer sexo, mas eu quero honrar o Senhor. Eu abria e rasgava o meu coração inteiramente diante do Senhor. Chorava muito, irmãos, sabe? Às vezes dava até agonia mesmo. Só que depois de um tempo foi ficando mais controlável, mais forte. Eu fui ficando mais firme. E hoje consigo ter domínio próprio sobre essa questão e controlar. Eu falo para vocês claramente, o diabo me tentou muito, irmãos. Muitas vezes, quando eu estava trabalhando, eu lembro uma vez que carreguei uma prostituta e ela quis trocar de roupa na minha frente. Eu falei: não. Aí na hora ela percebeu que eu estava ouvindo o Tiagão. Ela falou: por que não? Eu falei: não, aqui não, meu irmão, aqui não é lugar disso, não. Olhei bem sério para ela, falei assim: a senhora espera chegar lá, por favor. E aí ela pegou e ficou sem graça. E prostituta, normalmente elas passam por abuso sexual, mas eu creio que depois ela entendeu que ela foi amada pela minha parte. Eu creio que eu plantei uma semente, sabe? Creio mesmo. E essa firmeza se deu justamente depois de um tempo. Eu creio que o Senhor não me daria uma tentação dessa se eu não pudesse suportar. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não nos dará tentação maior daquela que nós podemos suportar. Antes, Ele fornecerá um escape. Eu gostaria de deixar para vocês, sabendo que não é fácil, mas que todo ato de sexual que nós fazemos fora do casamento, irmãos, sabe, ele alimenta alguns monstros, dentre eles solidão, depressão, ansiedade e muitas outras doenças psicomáticas. Então se cuide e coloque os olhos na promessa, foque naquilo que o Senhor te falou e pegue com Ele em sinceridade. Tenho plena convicção que o domínio próprio virá. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.